Nos últimos bilhões de anos, a Terra foi atingida por asteroides, colidiu com outros planetas e congelou várias vezes. Sem falar em ser governado por todos os tipos de formas de vida malucas. Às vezes, é uma maravilha que nosso mundo natal azul tenha sobrevivido. Mas se quisermos fazer um tour turbulento pela história do nosso planeta, teremos que começar lá atrás. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso sistema solar começou a emergir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem colapsou em um disco giratório de matéria que ficou cada vez mais quente e quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio. E assim nasceu o nosso Sol. E o bebê Terra também estava a caminho. Após o nascimento de nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais distantes do disco giratório começou a se amontoar. Essas touceiras seriam as mudas para os planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, cresciam e ficavam mais esféricas. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas internos como Marte e Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa, vulcanicamente falando. Ele jorrou gases como sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Esses gases formaram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. E logo, a Terra experimentou uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, bateu direto em nosso mundo jovem. Essa colisão épica jogou pedaços de matéria por toda a órbita da Terra e, em seguida, a gravidade os uniu no que hoje conhecemos como Lua. Nesta Terra primitiva e quente, não havia oceanos. Toda a água existia como gás. Mas há 3,8 bilhões de anos, nosso planeta esfriou o suficiente para que a água se condensasse e se tornasse líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem Terra e a transformou em um mundo aquático. H2O é um ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Assim, com toda essa água, a vida apareceu na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos. Essas primeiras formas de vida eram organismos microscópicos. Mas foi quase 1 bilhão de anos depois que alguns desses organismos mudaram o curso do mundo. Mas a Terra não ficou muito tempo como um mundo aquático. Logo, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas os chamam de crátons. À medida que mais e mais terra se ergueu do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Svalbard não era exatamente um supercontinente, era bem pequeno. Os cientistas acham que era menor do que o continente da Austrália. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, as cianobactérias evoluíram para se tornarem os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Finalmente, tivemos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais habitável. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Com todo esse novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono. E isso deixou o planeta gelado. Grande parte do nosso mundo jovem congelou quando a Terra viu sua primeira era glacial. Em algumas áreas, as geleiras se estendiam até o Equador. À medida que a atmosfera da Terra estava mudando, os continentes também estavam se movendo. Eles se separaram e se reuniram no próximo supercontinente. Rodinia. Rodinia era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E a vida? Bem, a vida finalmente se tornou mais complexa. Mas então, algo aconteceu. Rodinia se separou e um novo supercontinente se reuniu. Este chamava-se Pannotia. Então, entre cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de vida nova. Desta vez, foi chamada de Explosão Cambriana. E os animais que evoluíram durante esse período tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. O mais famoso de todos foram os trilobitas de aparência alienígena. Cerca de 440 milhões de anos atrás, o clima mudou repentinamente, e a temperatura do oceano mudou drasticamente. A Terra viu seu primeiro evento de extinção em massa. Esta foi a extinção Ordoviciano-Siluriana. E a maior parte da vida que vinha se espalhando pelo planeta desapareceu. Muitas dessas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos na Terra hoje. Alguns entre 420 e 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores surgiram do solo da Terra. E os primeiros animais também chegaram à Terra.
Há 250 milhões de anos, o planeta era coberto pelo nosso último e vasto supercontinente. Infelizmente, foi também durante esse período que a Terra testemunhou o maior evento de extinção em massa de nossa história. Enormes quantidades de gases, de efeito estufa, e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies na Terra. Mas essa extinção em massa ajudou a abrir caminho para a próxima onda de animais evoluir. Há 240 a 230 milhões de anos, surgiram os primeiros dinossauros. Nos próximos 150 milhões de anos, eles governariam a Terra. Se você estivesse lá, teria testemunhado o gigantesco Argentinosaurus, o maior animal terrestre de todos os tempos. Ou você pode ter sido perseguido por um dos maiores predadores da Terra, o T-Rex. Você também testemunharia a Pangeia se desfazendo e formando os continentes que conhecemos hoje. Você já deve saber para onde isso está indo. Há 66 milhões de anos, um asteroide bateu em nosso planeta, exatamente onde o México está agora. Ele disparou tantos detritos na atmosfera que bloqueou o Sol. Isso levou a mudanças climáticas devastadoras que causaram a morte dos dinossauros. Na onda seguinte de animais emergentes, os mamíferos tornaram-se mais comuns. Há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros humanos conhecidos pisaram neste mundo. Esta espécie foi chamada de Sahelanthropus, embora eles provavelmente ainda andassem de quatro. Há 4 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a andar eretos. E cerca de 1 milhão de anos depois, eles desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas que usaram para quebrar coisas. Há cerca de 800 mil anos, as coisas começaram. Esses primeiros humanos descobriram como controlar o fogo e agora podiam cozinhar alimentos e se abastecer de calor. Seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Esses humanos aprenderam a interagir uns com os outros e com o mundo ao redor de maneiras totalmente novas. Entre 40 e 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, além do Homo sapiens, foram extintas. Há 10 mil anos, a Terra viu seus primeiros agricultores. Esses humanos anteriormente nômades pararam de vagar pelo planeta e finalmente fincaram suas raízes. Há cerca de 250 anos, ocorreu a Revolução Industrial. Passamos por grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. As sociedades rurais, de base agrícola, tornaram-se mais industrializadas, urbanas. Toda essa mudança foi impulsionada pelo carvão, depois pelo petróleo e gás natural, que foi o início da humanidade liberando grandes quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes na atmosfera. Nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, chegamos a 1 bilhão. Em 1927, chegamos a 2 bilhões. E desde a década de 1960, a população global aumentou cada vez mais rápido, chegando em mais de 8 bilhões de pessoas. E agora, há uma nova ameaça à existência humana e a muitas outras formas de vida aqui na Terra. Mudanças climáticas. As temperaturas e o nível do mar estão a aumentar em todo o mundo e a biodiversidade está a diminuir. Podemos estar à beira de outro evento de extinção em massa se as coisas não mudarem. Mas o que poderia ser uma maneira de deter as mudanças climáticas? Bem, poderíamos simplesmente detonar um monte de vulcões. Mas essa é uma história para outro vídeo.